Olá, nesse vídeo vamos falar sobre o pronunciamento do Haddad, informando que ele pretende acabar com o JCP e isso pode impactar em queda de até 20% no lucro dos grandes bancos. Também irei falar sobre o principal banco que será afetado com isso. Também iremos falar sobre a tributação de 18% nas apostas esportivas e também irei comentar sobre a quebradeira nos fundos de renda fixa em função de crise de liquidez. Olá a todos, mais um vídeo aqui do canal. Convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, compartilhem, comentem e fiquem à vontade na seção dos comentários. Então, conforme noticiado, adeus JCP. ABC Brasil, BTG, PAN e Banco do Brasil são os bancos que mais remuneram com juros sobre capital. Há pelo menos 6 companhias de outros setores que somente utilizam o JCP para distribuir lucros aos investidores desde 2019. O que aconteceu? O ministro da Fazenda, Haddad, ele deu uma azedada no mercado brasileiro porque ele informou que o governo estuda dar um fim no JCP e é uma das medidas que ele está fazendo para aumentar a arrecadação. E o que acontece? Essa afirmação ela ajudou as ações das instituições financeiras a despencar. O Bradesco, por exemplo, ele caiu 2,7%. O Banco do Brasil ele caiu 1,96%. O Itaú caiu 1,59% e o Santander caiu 0,77%. E por que isso acontece? Isso acontece porque remunerar os acionistas com juros sobre capital próprio é uma prática comum no mercado, principalmente entre as instituições financeiras. E por que as empresas elas fazem esse mecanismo de utilização do JCP e por que é benéfico? É porque ela remunera o acionista. Ela lança como se fosse uma obrigação a pagar, como se fosse uma obrigação junto ao fornecedor, só que ao invés de pagar ao fornecedor, ele paga ao acionista como uma forma de remuneração do capital. É algo implantado aqui no Brasil que remonta aos tempos onde a inflação ela era muito alta. E qual que é a vantagem tributária disso? A vantagem tributária é que esse valor distribuído ele é isento de imposto de renda e de contribuição social. E uma vez aprovada essa legislação onde derruba o JCP, qual que é o banco mais afetado? A resposta é o Banco ABC, cujo código de negociação é ABCB4. Aqui na matéria do Infomoney, ele fala que, na verdade, desde o ano de 2008, o Banco ABC só pagou JCP. E aqui no site do Investidor 10, ele traz o demonstrativo do dividend yield médio do Banco ABC, e ele está em 7%. Você pode verificar aqui que realmente todo o pagamento foi em forma de JCP, os de 2023, todos de 2022, todos de 2021. Há anos, Banco ABC só paga JCP, então ele vai ser o banco mais afetado. Continue no vídeo que mais para frente eu vou dizer qual que vai ser esse impacto. Mas aí você deve estar perguntando, então isso só afeta os bancos? Não, não afeta somente os bancos. Existem outras empresas que também só remuneram os sócios via JCP. Quem seriam essas outras empresas? A Hypera Pharma, a Sabesp, Multiplan, Dimed, M. Dias Branco e Dasa. Só para você ter ideia, na Ambev, a remuneração via JCP representa 92% dos proventos. É algo que vai afetar a indústria como um todo. Essas empresas têm isso como uma forma de benefício, mas isso não é uma molezinha do governo para com essas empresas. No Brasil, é sabido que é o país onde se tem uma carga tributária pesadíssima, então isso é apenas uma maneira de dar uma aliviada nessa carga tributária que dificulta muito a vida das empresas. E aqui no site da Suno Notícias, após a Haddad sinalizar fim do JCP, Banco do Brasil, Itaú e mais bancos desabam na bolsa. E de acordo com a Haddad, essa é uma das medidas que estão sendo elaboradas pela Fazenda para elevar a arrecadação, a fim de zerar o déficit das contas públicas em 2024, conforme previsto no arcabouço fiscal. O governo está fazendo de tudo para taxar tudo que ele consegue. Esse é o ano da tributação. Então, em breve, você vai ver aqui nesse canal eu falando que o governo está indo atrás também
dos dividendos. Ao meu ver, é apenas uma questão de tempo. E essa medida ela é tão prejudicial às empresas que a própria Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, ela criticou um eventual fim do mecanismo de juros sobre capital próprio. E aqui a Febraban diz o seguinte na nota: o modelo brasileiro vigente já é de uma tributação extremamente elevada sobre as empresas, que é ainda maior sobre o setor bancário. Mesmo com o Instituto do JCP e a isenção do imposto sobre a distribuição de dividendos que se aplica às pessoas jurídicas de forma geral, outros países optaram por tributar os dividendos e não ter o JCP, mas em contrapartida, a tributação sobre as empresas é muito mais baixa do que no Brasil. Dizer que JCP é algo que só existe no Brasil e isso tem que acabar porque isso é uma molezinha para as empresas. Não faz sentido, porque isso tem aqui no Brasil e mesmo com JCP, ainda a tributação ela é mais alta do que em outros países. É isso que ela está querendo dizer, que não é um benefício, é apenas uma maneira de aliviar as empresas que sofrem muito com tributação. E o JP Morgan, ele fez uma análise para avaliar qual que seria o impacto do fim do JCP nas empresas. E aqui ele comenta, teria um impacto de aproximadamente 20% para os lucros de bancos médios e 15% para os grandes. Entre os mais afetados estariam Banrisul, 23%, Bradesco, 23%, Santander, 22%, Itaú, 15%, Banco do Brasil, 14% e BTG, 14%. Já o Banco Bradesco BBI estima um impacto de 20% no lucro dos grandes bancos com o fim do JCP. Ou seja, o seu lucro, se você é um investidor de bancos, se isso realmente se concretizar, diga adeus a 20% dos seus lucros de agora em diante. É uma situação bem complicada. Essa sanha arrecadatória do governo vai estrangular cada vez mais os nossos empresários e as nossas empresas. Porém, eu acredito que você tem que continuar estudando, você tem que continuar se dedicando muito à sua renda principal, que é da sua renda principal onde vai vir a sua mudança de vida. Com a sua renda principal, você aumenta o volume dos aportes, aportando em boas empresas, pagadoras de dividendo e com grande potencial de crescimento, e você vai alcançar uma aposentadoria melhor, uma vida melhor, a liberdade financeira e até uma vida de milionário, dependendo dos aportes e da rentabilidade dos seus investimentos. E qual que é a diferença do JCP para os dividendos? Olha, de maneira geral, o JCP ele é mais tranquilo de ser delineado como que vai ser feito o pagamento e tudo mais. Porém, os dividendos ele precisa passar por uma ata geral e ele é mais burocrático para definir as políticas. Mas eu quero deixar claro aqui que nesse artigo do Valor, ele diz, já em relação aos dividendos, conforme estabelecido pela lei das SAs, uma companhia precisa distribuir pelo menos 25% do seu lucro líquido anual ajustado nesse formato. Isso aqui não é verdade, tá? Aqui na lei 6.404, quando ele fala de dividendos, aqui ele fala direito de participar do dividendo a ser distribuído correspondente a 25%. Porém, o 25% ele só se aplica nos casos em que o estatuto estiver omisso quanto ao valor. Ou seja, tem um estatuto da empresa. O estatuto da empresa não fala nada de dividendos, então é 25%. Porém, se o estatuto da empresa dizer que é 1% ou que não vai ter a distribuição obrigatória, não vai ter. Então, sempre que uma pessoa falar que é obrigatório distribuir 25% dos dividendos, entenda que isso é informação incorreta. 25% só é obrigatório nos casos que o estatuto estiver omisso. Porém, essas empresas são empresas profissionais. Ninguém deixa omisso. Praticamente todas as empresas fazem isso na intenção de definir a sua política de dividendos logo no estatuto. Tudo bem? E dando continuidade nessa senha arrecadatória do governo, o governo publica MP das apostas. Empresas serão taxadas em 18% e apostadores pagarão IR sobre o prêmio. Vai tributar todo mundo, vai tributar a empresa, vai tributar a pessoa, ninguém vai sair ileso disso aí. Não basta a pessoa perder dinheiro com a aposta, se ganhar, que é muito raro, ainda vai perder dinheiro. Olha só, conforme MP, as empresas serão taxadas em 18% e apostadores terão que pagar imposto de renda sobre os lucros que ultrapassarem a faixa de isenção de 2.112. Eu achei algo aqui muito
importante de se destacar é o seguinte: os Ministérios da Fazenda e do Esporte são coautores das propostas dos textos da MP e do PL. A aposta esportiva é só do nome, né? Porque aquilo lá é mais um jogo. Dizer que envolve esporte de alguma maneira é dar uma forçada de barra, né? Mas enfim, a meta é garantir mais confiança e segurança aos apostadores graças à transparência das regras e à fiscalização. É sério mesmo. É muito engraçado o governo, né? Ele vai lá e tributa, ele torna a vida das pessoas mais difíceis tributando e diz o seguinte: a meta é garantir mais confiança e segurança. Que segurança que isso garante? A sede dessas empresas está localizada no exterior, numa ilha onde ninguém sabe onde que fica a sede da empresa. Que segurança é essa? O governo tem essa mania de taxar, de criar burocracia e dizer que está fazendo, que está trazendo segurança. Não está trazendo, porque se o governo estivesse trazendo segurança, essa matéria aqui não existiria. Empírica suspende resgates do seu maior fundo de renda fixa após aumento de pedidos de saques. A empresa que deixou de honrar pagamentos, a FDIC causou estresse. Ou seja, a empresa não deu conta de fazer o mínimo, um fundo de renda fixa, cujo benchmark, o que é o benchmark? É a meta que eles têm que bater. É o CDI, só isso, eles só precisam bater o CDI. Tá quebrando, ele suspendeu os saques. Cotistas do fundo Empírica Lotes, IPCA, FIC e FIM, da Empírica Investimentos foram informados na última terça-feira, dia 20, sobre o fechamento do fundo para resgates e aplicações. Olha só que delícia. Você coloca o seu dinheiro lá em um local cuja meta é bater o Tesouro Direto, que você pode muito bem colocar lá, e você ainda leva uma pedrada na cara dizendo que você não vai poder mais resgatar o seu dinheiro quando você bem entender. Então, governo, já que você está interessado em trazer segurança ao investidor, onde está a segurança dos investidores que investiram o seu dinheiro nessa bomba aqui? Me diz. Está em lugar algum, porque isso é mentira. O governo só quer aumentar a arrecadação. E aqui a administradora falou: a incompatibilidade dos pedidos de resgate solicitados com a liquidez do fundo. Ou seja, eles não têm grana para pagar o pessoal. Em carta enviada aos clientes, o head de gestão dos fundos de renda fixa, Guilherme Lagnado, disse que seria preciso realizar uma venda forçada para honrar com o pagamento de um grande volume de saques, o que poderia trazer prejuízos aos cotistas que permaneceram no fundo. Os cotistas já estão com prejuízo, eles querem pelo menos tirar alguma coisa que sobrou desse fundo muito bem gerido. O que era para ser o grande ano da renda fixa devido às altas taxas de juros, virou o ano do conservadorismo e de uma onda de resgates neste segmento, ponderou o gestor. Virou uma onda de resgates. Virou uma onda de resgates, o gestor não consegue simplesmente arcar com um simples resgate. Então, eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui eu vou te trazer insights, eu vou te trazer conhecimento para que você tenha cada vez mais fundamento para investir por conta própria, para não depender de um gestor desse aqui, que vai te cobrar uma taxa de administração, que vai te bloquear para fazer resgate do seu dinheiro, que vai travar o seu dinheiro, que vai ficar com o dinheiro lá investido e não vai conseguir bater o benchmark. Fique aqui nesse canal para você aprender a se livrar desse tipo de latada aqui, tá bom? É sobre isso o vídeo, eu te agradeço por ter ficado até aqui, muito obrigado por ter chegado até o final, meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.